Tiago 4, versículo 4, nós lemos assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Hoje eu quero falar no tema amigos de Deus. Amigos de Deus. Fica a pergunta, você se considera amigo de Deus ou inimigo de Deus? Nós somos amigos de Deus ou inimigos de Deus? Amigos do mundo ou inimigos do mundo? O que não deixa muito meio termo. No versículo 4, na segunda parte, deixa bem claro que essa decisão de ser amigo ou inimigo de Deus é nossa. A gente lê: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. A palavra-chave aí é constitui-se. Refletivo, ou seja, a pessoa que se constituiu, a pessoa que se fez. Não é que Deus vai dizer, você é amigo do mundo, então eu não quero papo com você. Não é isso, é justamente o contrário. Quando nós decidimos fazer amizade com o mundo, nós nos tornamos, nos fazemos, nós escolhemos ser inimigos de Deus. Então hoje, eu quero ver se nós somos e como podemos saber se somos amigos de Deus. É muito fácil a gente falar que eu sou isso, eu sou aquilo, mas vamos ver hoje 3 características que nós podemos ver da Bíblia e personagens bíblicos que são amigos de Deus. Eu digo isso porque nós vamos usar 3 exemplos de 3 pessoas, personagens bíblicos, que foram chamados na Bíblia de amigos de Deus. Só tem 3 pessoas, 3 personagens. Não que fora esses 3 eram todos inimigos, não é isso. Mas esses 3 personagens são explicitamente citados como sendo amigos de Deus. A palavra amigo é uma forma, a palavra amizade é uma forma de amor. Tá? E antes da gente adentrar nessa questão de inimigo ou não de Deus, é bom deixar bem claro algumas coisas. Número 1, Deus ama a todo mundo. Deus ama a todos. Ele é amor. E o amor de Deus, como nós sabemos, é um amor específico, amor ágape. Esse amor ágape, ele é um amor de mão única. É como uma rua de sentido único. Ou seja, Deus ama, não interessa quem você seja, o que você faz, o que você fez, não interessa nada disso. Nem interessa se você ama Deus ou não. Porque o amor de Deus é um amor de mão única. Deus ama. O interessante é que nós somos chamados também a amar com esse mesmo amor. Ou seja, eu devo amar irrespectivamente quem a pessoa, o que a pessoa fez, deixou de fazer, o que ela crê, o que ela é. Não interessa, porque o amor ágape, esse amor de Deus, é um amor de mão única. Tá? Então Deus, ele ama a todos. Deus, outra coisa importante saber, é que Deus, ele é Deus de todo mundo. Deus é o Deus de todo mundo. Deus, ele é o Criador de todos. Deus, ele é o sustentador de todos. É Deus que sustenta. A Bíblia fala que a chuva cai para o ímpio, o justo e o ímpio, o sol se levanta também para o justo e o ímpio. Lá em Timóteo fala que Deus é o salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Ou seja, Deus é o sustentador. Deus que nutre, que guarda, que preserva todos. Não interessa se você é crente, não é crente, se você é isso ou aquilo, não interessa. Deus, ele ama todos, Deus, ele sustenta todos. Agora, vamos para a questão do senhorio de Deus. Deus não é o Senhor de todos. Ele é o Criador de todos, ele é o Deus de todos. Não acredito em Deus. Mas Deus não deixe de ser Deus porque alguém não acredita que ele é Deus. Deus é Deus dele. Agora, Senhor, Deus não é o Senhor de todos hoje. Um dia ele vai ser. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o quê?
que Jesus é o Senhor. Então haverá um dia em que todo mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas hoje na terra, Jesus não é o Senhor de todos, porque se ele fosse, o mundo não estava a bagunça que está. Se ele fosse de fato o Senhor de todos, então não teríamos os problemas que nós temos. Então Deus, ele é o Deus de todos, Deus ama todos, Deus ele supre, toma conta de todos, mas Deus só é Senhor daqueles que escolhem se submeter à vontade de Deus. Então ele é Deus de todos, tá? Agora, Deus é amigo de quem? Não é de todos, não é de alguns, mas de poucos. Falei agora há pouco que todos os personagens da Bíblia, todos, bons e ruins, só 3 são chamados amigos de Deus. Eu quero ver então, rapidamente, esses 3 personagens e o que nós podemos aprender, qual era a característica que se destaca em cada um desses 3 personagens, porque isso vai ser uma das características que vão constituir um amigo de Deus, de fato um amigo de Deus. Lembra que eu falei que amor ágape é mão única? Pois bem, amizade é mão dupla. Uma amizade, ela tem que ser recíproca, ela vai e ela vem. Eu tenho que causar alguma espécie de intercâmbio com a pessoa com quem eu tenho amizade, algum tipo de interesse. Deve haver alguma sinergia, deve haver alguma coesão, algo que une, algo que cola, algo que interage, porque é de mão dupla. Então eu quero ver aqui nas Escrituras quem Deus chamou de amigo e qual é a característica que a gente pode tirar para determinar nossa amizade e nosso nível de amizade com Deus. Então vamos primeiro para Isaías capítulo 41, e olhe no versículo 8, e vamos ver, primeiro é Abraão, diz assim Isaías 41, porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Deus está dizendo aqui que Abraão era amigo de Deus. Abraão é um dos 3 personagens que leva o título, ao que Deus chamou amigo de Deus. Então, Deus aqui está falando, quando ele fala, porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, ele está falando justamente a descendência de Abraão. Então ele está se dirigindo à nação de Israel, fazendo referência ao pai, ao patriarca Abraão, e está o chamando de amigo. Então, a amizade de Deus e Abraão, ela foi atribuída principalmente à fé de Abraão. Lá em Tiago 2, 23, nós lemos assim, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então você veja bem, claramente, a amizade que Deus tinha com Abraão e vice-versa, a coesão, a sinergia que havia, que gerou, fundiu essa amizade, foi a fé de Abraão. Foi por isso que ele foi chamado amigo de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver o resultado dessa fé, baseada em Abraão. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para herança a descendência de Abraão, teu amigo? Então veja bem, a amizade de Abraão não só afetou a vida de Abraão, mas de toda a descendência de Abraão. Podemos dizer que todo judeu vivo hoje deve a bênção de ainda existir a nação de Israel, que existe, a amizade que Abraão tinha com Deus. E, obviamente, vice-versa. Então, se nós queremos nos constituir amigos de Deus, um fator, um ingrediente importante vai ser o quê? Fé. Fé. Lembrando que fé não é um conceito abstrato, fé não é uma ideia teórica, fé
ela é concreta, como Tiago diz. Fé sem obras é morta. O que seriam as obras da fé? A obra da fé seria a concretização, a materialização da nossa fé. E Tiago diz, mostre-me, eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Qual foi a obra de Abraão? Abraão está vivendo a vida dele lá na terra de Ur, dos caldeus, tranquilaço. E Deus lhe disse, deixe a sua terra, deixe sua parentela, faça suas malas, pegue sua família, que só tinha a esposa dele, e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Nem disse para onde ia, quando ia chegar, o que ia ter lá, se lá ia ter internet, se lá ia ter shopping, se lá... Ele foi, fez as malas, foi-se embora. O que é isso? É o fruto da fé, é a obra da fé. Então, para a gente ser chamado, para a gente se constituir amigo de Deus, nós precisamos ter frutos da nossa fé, obras da nossa fé. Tem que ser uma fé viva e não uma fé morta. Que é aquela fé que só tem muito bonito, mas não tem substância alguma. Então, a amizade de Deus é baseada na fé e traz bênçãos não só para a pessoa, mas para aqueles que vêm após nós. Eu vou tomar um gole de água, minha goela está seca, mas eu vou dar um exemplo de fé. Não querendo me colocar mesmo nível de Abraão. Mas Deus me chamou, de um certo modo, a deixar um lugar que eu estava, muito bem obrigado, e para ir para um outro lugar, sem ter lá muita certeza do que eu iria encontrar. E como resultado daquela fé, nós estamos hoje reunidos e há quase 20 anos existe a Igreja Batista Metropolitana de Maceió, existe a Igreja Batista Sombra do Onipotente, milhares, multidões de almas salvas por causa de fé. Por causa de fé. Eu poderia ter justificado, explicado, tentado tirar o corpinho fora, mas não. Mais uma vez, eu não falo isso querendo me colocar ao lado de Abraão como um grande herói da fé. Não é isso. Mas é para dar um exemplo de como pessoas do nosso futuro, pessoas que talvez nós conhecemos. Naquela época, eu conhecia a irmã Simone, eu conhecia a minha filha, obviamente, Michele, minha outra filha Gabriela, e eles também colheram fruto dessa decisão da fé. Pessoas que eu conhecia. Mas sabe de uma coisa? Quando eu tomei a decisão, eu não sabia de nenhum de vocês, e algum de vocês sequer existiam. Mas foram abençoados. Foram alvo do resultado, do fruto da fé. Então a fé é muito importante sermos amigos de Deus. Olhe para Êxodo, capítulo 33, versículo 11, vamos ver o outro personagem bíblico que foi chamado amigo de Deus. E qual foi a característica que fundiu, que forjou essa amizade? Êxodo 33, versículo 11 diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Está aí a dica. Depois tornava-se ao arraial, mas o meu servo, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então aqui Deus está dizendo que ele falava com Moisés. Para quem não deduziu ainda, o segundo personagem é Moisés, tá? Deus falava com Moisés como alguém fala com um amigo. Então, não só que Moisés é referido como amigo de Deus, mas descreve aqui. E o que é isso? O que esse versículo 11 descreve? Deixa bem claro em relação à amizade que Deus tinha com Moisés, era a familiaridade. Era a intimidade que Deus tinha com Moisés. Como assim, pastor? E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Eu pergunto, nós falamos com Deus como alguém que fala com um amigo? Porque se você tem um amigo, que você só fala com ele algumas vezes por semana, por alguns minutos, ou você está em comunhão e falando com Deus constantemente?
Muitas vezes a gente acha que oração tem que ser hora tal, de forma tal. Gente, sabe o que é oração? Sabe o que é orar? É falar. O que o orador fala? Ele fala. O que o orador faz? Ele fala. Alguém tem boa oratória? É o quê? Ele fala bem. Oração quer dizer falar. Não, todo dia quando acorda fala com Deus. Muito bem, parabéns, devemos fazer isso. Mas e o resto do dia? Não, pastor, mas toda noite antes de dormir eu falo com Deus. Faz muito bem e devemos fazer. Mas só de manhã e de noite? Não, pastor, mas antes de comer eu sempre oro. Sim. E o resto do dia? O dia tem 24 horas. Dormimos algumas dessas horas. Mas o que marcava a coesão da amizade de Deus com Moisés era a familiaridade que eles tinham, eles conversavam. Eles tinham comunhão, eram íntimos. Nós desfrutamos de tal comunhão, porque se nós não desfrutamos, o problema não é de Deus, o problema é nosso. O nosso problema, além de um coração duro, além de rebeldia, além do síndrome de Adão. Que síndrome é esse, pastor? Adão e Eva pecaram, fizeram o quê? Se esconderam nas árvores do jardim. Estão fugindo de Deus. Mas mesmo que você não esteja fugindo de Deus, mesmo que você não esteja em rebelião, nós somos afligidos por muitos ões. Distrações, paixões, preocupações, reuniões e outros ões da vida que nos tiram dessa comunhão, que nós basicamente excluímos Deus de fora do nosso dia e acabou-se. Nós não temos essa familiaridade. Nós devemos e podemos falar com Deus constantemente no dia a dia. Fale com Ele. Eu sugiro, no entanto, no dia a dia, falar no coração em voz baixa, tá? Se dá por aí falando, vão trancar você no manicômio achando que você perdeu alguma coisa, tá? Mas Deus ouve a oração do coração, gente. Nós podemos comunhar com Deus, não tem que ser num lugar específico. Devemos ter um lugar específico, devemos ter um horário específico, devemos ter esse hábito e costume, devemos. Mas não se restringe só àquele local, àquela hora, àquela ocasião. Pode ser feito o dia inteiro. No trabalho, dirigindo, no ônibus, no táxi, sendo assaltado. Senhor, me proteja, por favor. Qualquer momento é hora. Depois me lembre de contar uma história sobre assalto e oração. Vocês vão gostar. Enfim, o problema não é de Deus. Deus está sempre pronto e disposto a ter familiaridade, intimidade conosco. Mas o problema é com nós. Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. Mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Muita gente se refere à segunda metade desse versículo aqui como sendo Cristo. E de fato Cristo é um amigo mais chegado que o irmão. Mas, depois eu explico, mas esse versículo, essa segunda parte, não está falando de Cristo nem Deus. É verdade, mas o contexto não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Cristo, tá? Depois eu explico melhor. Mas a primeira metade do versículo é: o homem de muitos amigos deve se mostrar-se amigável. O que quer dizer isso? Se você quer ter muitos amigos, você vai ter que se mostrar amigo com muitas pessoas. A amizade requer tempo, como acabei de mencionar aqui. O problema é que nós trocamos aquela amizade sublime, especial, com o Criador do Universo, o Salvador da nossa alma. Nós trocamos aquela uma amizade, que deve ser a nossa amizade principal. E nós dividimos aquilo com muitas amizades. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. Para quem? Para os seus muitos amigos. O que acontece? Nós tiramos, roubamos, subtraímos tempo e amizade que caberiam a Deus, porque nós queremos ter muitos amigos. Nada contra a amizade. Amizade é algo nobre, amizade é algo precioso, tanto que Deus tem amizade. Deus quer ter amizade. O problema é que muitas vezes nós temos amigos demais. E essas amizades às vezes são amizades de negócios. Clientes. Você prioriza seus clientes acima de Deus.
Você prioriza o pessoal que joga futebol. Quem joga futebol aqui domingo? Não, ninguém, né? Ninguém vai levantar a mão. Mas, de repente, é um clube de bicicleta, motocicleta, futebol, tricô, crochê. Não interessa. E não há nada errado com essas coisas em si. Mas quando você tenta ter tantas amizades, você vai ter que se mostrar amigável. Você vai ter que ser amigo para todo mundo. Isso acontece que nós temos muitos ons, distrações, confusões, e nós nos privamos, e o mais importante, nós privamos Deus da nossa amizade. Então, Abraão, amigo de Deus, se sobressai a sua fé. A sua fé é você saber, crer e fazer. É você colocar obras na sua fé. É você mostrar a sua fé com obras. Temos Moisés que tinha amizade e familiaridade com Deus. Um amigo. E deveríamos priorizar a amizade com Deus. Por isso que um amigo que tem muitos amigos tem que se mostrar para todos. Então nós temos que se mostrar amigável para todos. Então nós precisamos priorizar a nossa amizade. Não é excluir as amizades, mas priorizar a nossa amizade com Deus. E por último, vamos para João, capítulo 15 e versículo 14. Nós vamos ver aqui a terceira, e para livre de todos a última, característica do que constitui um amigo de Deus. João 14, 15, Jesus falando: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A característica com a amizade de Deus na pessoa de Cristo para com seus discípulos, e a nós também, aqui ele está falando dos seus discípulos, tá? Mas nós somos, se você é crente, nem todo crente é discípulo. Mas todo crente deve ser um discípulo. Todo crente deve ser um aprendiz, um aluno de Cristo. Então isso vale para a gente. Mais do que discípulos, Deus quer ser amigos. E para ser amigo, nós temos que fazer o que Ele manda. Então, a terceira característica que vai fundir a amizade, vai identificar, caracterizar a amizade, é obediência. Em grande parte está atrelada à fé, é verdade, mas obediência. Obediência a quê ou ao quê? A palavra de Deus. O versículo seguinte, a gente leu João 15, 14, João 15, 15 fala: já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Veja que o contexto do versículo 14 e 15 é amizade. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Note bem, nos tem feito conhecer. Por que Deus nos fez conhecer? Jesus falou: eu fiz você conhecer, ou seja, eu ensinei, eu instruí, eu mostrei. Para que Deus ensinou, mostrou? Para que Deus deixou sua palavra? Para que Deus deixou a pregação da palavra? Porque Deus deixou pastores e professores e igreja? Para que Deus deixou para a gente conhecer a palavra? Versículo anterior, para obedecer. Deus deixou sua palavra para ser obedecida. E quando nós conhecemos e obedecemos, nós somos o quê? Amigos. Amigos. Só tem 3 personagens na Bíblia que levam o nome de amigo. Quer dizer, 2 na realidade, né? Moisés, Abraão e os discípulos aqui, no caso os apóstolos, né, que foram os mais próximos dele. Mas nós podemos ser também chamados de amigos de Deus. Agora o problema é quando Deus nos faz conhecer, como nós lemos aqui, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Deus nos tem feito conhecer coisas, mas nós não quê? Obedecemos. E se Deus nos ensinou, nos mostrou, nos revelou pela sua palavra, pela pregação, pelo ensino, se nos fez conhecer, mas nós não obedecemos, então nós nos constituímos o quê?
inimigos de Deus. Voltando para Tiago 4,4, onde começamos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando nós conhecemos o que Deus quer, quando nós conhecemos a verdade, nós não obedecemos, nós nos constituímos inimigos dele. Note que nos aqui temos fortes, no versículo 4, adúlteros e adúlteras. Me diga uma coisa, qual o adjetivo que vem à mente quando eu falo adúltero? Fulano é adúltero. Qual é o primeiro adjetivo que vem à mente? Traidor, infiel. Se eu estou em desobediência a Deus, eu estou sendo o quê? Infiel a Deus. Eu estou sendo adúltero, porque eu estou sendo infiel ao que Deus me fez conhecer. Então, para a gente ser chamado amigo de Deus, não é impossível, mas temos que ter fé, obediência e familiaridade. E geralmente, fé e familiaridade vão mão em mão. Você tem um, você tem outro, tem outro, você tem um. Porque você não vai estar falando com Deus no seu dia a dia, tendo essa intimidade com Ele, se você não tem fé. E se você tem fé, mas não tem intimidade, então eu digo o que Tiago falou. Mostre-me a sua fé pelas suas obras, então. Ou mostre a si mesmo. Porque eu não sei o grau de intimidade, o que você tem com Deus no seu dia a dia, eu não sei. E francamente nem quero saber. Eu me preocupo com o grau que eu tenho. E cada um de nós deve se preocupar com o grau que nós temos. Não com o fulano, o ciclano, tá vendo ali? Aposto que ele nem interessa outro. Interessa cada um de nós. Somos amigos de Deus. Eu vou terminar citando algo muito profundo da filosofia popular. Eu vou até ler, que é muito complexo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que foi Sócrates, ou Plínio, ou não sei qual dos grandes filósofos, mas entenda isso. Uma coisa é uma coisa. Você é amigo de Deus? Sou amigo de Deus. Então, mostre-me. Quais as características? Porque muitas vezes, e muito triste, é justamente isso. Nós estamos em inimizade com Deus, sem saber. Não é chato quando você tem alguém, talvez você tenha um amigo, e você percebe que ele está agindo diferente. Ele está agindo estranho. E você não percebe que já há algum tempo aquela amizade já acabou. Só que você não percebeu. Pois é. Será que estamos assim com Deus? Será que a nossa amizade que um dia tínhamos, talvez mais estreita, mais próxima, se tornou algo do passado, entrou para a história? Estamos vivendo no que já não é mais? Vamos pensar e vamos ponderar, porque nessa época de carnaval, quando a gente vê realmente amigos de Deus, é quando vem à tona nossa amizade, nossa fidelidade, a nossa familiaridade com o nosso Deus.